Acordo de investimento de 35 bilhões de dólares com o Uzbequistão, que deverá chegar a 100 bilhões de dólares até 2035. Mas nenhum detalhe foi divulgado. Nada. Trata-se de uma iniciativa econômica genuína ou de uma ilusão política? Para projetar o poderio bélico americano. Porque quem financiaria isso? Que empresas são capazes de realizar esse tipo de investimento e por que agora? O mais importante é o porquê. Aliás, isso foi fantástico. Depois que publiquei o artigo, eu estava discutindo se deveria voltar ao Cazaquistão para ver o que realmente está acontecendo lá, porque da última vez que estive lá, tudo o que perguntei foi tratado com muita educação e gentileza, mas eles nunca responderam às minhas perguntas. E uma das principais perguntas era sobre o relacionamento deles com os Estados Unidos depois da tentativa de Revolução Colorida, que, aliás, foi impedida por Putin e pelos militares russos. Eles salvaram a pele de Toqué. Por uma questão de minutos, na verdade. Isto é muito, muito sério. Então agora temos Toqué dizendo que Trump é o presidente do mundo naquele jantar na Casa Branca. Isso é um pouco estranho. Não é? Mas então, Nima, você sabe o que aconteceu? Acho que 2 dias depois, na verdade, ontem e ainda hoje, quarta-feira, porque a visita de Estado começou ontem e termina hoje. Quarta-feira, Toqué está em Moscou. E adivinhem o que ele anunciou ontem? Uma parceria estratégica. Isto é totalmente fantástico, uma parceria estratégica entre o Cazaquistão e eu. Sei que mudamos de assunto. Estou falando mais sobre o Cazaquistão porque o Cazaquistão é mais importante que o Uzbequistão geopoliticamente e, claro, porque eles têm energia, algo que o Uzbequistão não tem. Na verdade, o Uzbequistão é um país de trânsito para oleodutos. O Cazaquistão exporta energia e, claro, tem americanos, europeus e russos estabelecidos lá. E é fascinante porque a resposta, na verdade, foi Toqué, e a reunião para discutir questões muito, muito sérias de cooperação estratégica. Então, podemos extrapolar do Cazaquistão para as outras arquibancadas. Eles tiveram que ir a esse jantar na Casa Branca. Na verdade, esse jantar aconteceu por um único motivo, durante a Assembleia Geral da ONU, a margem do evento, Toqué e Mirif conheceram empresários americanos. Obviamente, eles estavam discutindo oportunidades de negócios, investimentos, etc. Então, obviamente, os empresários pegaram o telefone ou disseram a Trump: olha, a Ásia Central talvez esteja aberta, devemos trazer esses caras para cá. Obviamente, no último minuto, eu me pergunto se Marco Rubio ou, do Departamento de Estado, estava envolvido. Marco Rubio não consegue apontar Turkmenistan em um mapa. Então, fico me perguntando se ele fazia parte disso. Então, provavelmente, alguns diplomatas da velha guarda que trabalhavam nas seções da Ásia Central do Departamento de Estado reuniram tudo isso, incluindo uma lista de coisas que Trump deveria discutir com esses líderes. Eles jogaram o jogo. Os 5 líderes da Ásia Central, Stanislavski. Todos nós sabemos, todos que acompanham a Ásia Central sabem que a principal relação estratégica para todos eles é com a Rússia. E a principal relação geoeconômica para todos eles é a China. E em um terceiro lugar muito, muito, muito distante, os Estados Unidos, e em um quarto lugar muito, muito distante, os turcos. Esta é a vida real na Ásia Central. Sabe? Portanto, o fato de essa visita de Tokaji a Moscou ter acontecido logo após o famoso jantar na Casa Branca responde a todas as nossas perguntas. Porque agora é muito, muito importante. Faz parte da libertação do Império. Podemos, claro, qualificar isso como
medo, ressentimento, raiva, oportunidade, desespero, e por aí vai. No caso da Ásia Central, há um pouco de desespero. Obviamente, eles não podem fazer o que faziam antes, que era provocar revoluções coloridas, porque todos conhecem a estratégia, incluindo, é claro, todos os líderes dos 5 países da Ásia Central. Sem mencionar os russos. Eles estão desencadeando sua fúria no Oriente Médio, na América Latina e na Ásia Central. Só uma coisa importa para eles: recursos naturais. Mais uma vez, estamos falando de um império, não apenas de petróleo e gás, como no caso do gás do Turcomenistão, mas não há nada que os americanos possam fazer em relação ao gás do Turcomenistão. Porque para onde vai todo o gás do Turcomenistão? China. Quem construiu o gasoduto Turquia-Menistan-China? Os chineses. Quem fica com todo o gás do Turcomenistão? Os chineses. Não há espaço para mais ninguém. Mas o Cazaquistão é uma situação muito mais sofisticada e complexa. Porque mesmo com a mudança de paradigma no AAN, o clã Nazarbayevantes e o povo Tokayev nos últimos anos, eles são muito orgulhosos, e isso é algo que consegui discutir na última vez que estive lá com autoridades, acadêmicos e todos os envolvidos em sua política multivetorial. Isso significa que eles não concordam com tudo integralmente. São multivetoriais. Eles procuram por toda parte. Eles também desejam um bom relacionamento com os europeus. Alguns deles investem na indústria energética com os americanos por razões óbvias, porque a Chevron está lá, a ExxonMobil está lá. Há muitos investimentos americanos no Cazaquistão, assim como da Rússia e da China. Sem dúvida alguma. Mas agora, eles podem ver que, se não apaziguarem o rei da selva, especialmente em sua própria casa, não em Mar-a-Lago, mas em sua residência na Casa Branca, isso pode ser um mau negócio mais tarde, porque há, você sabe, sanções. Sanções secundárias, e tudo mais. Portanto, eles precisam proteger seu território e também seus interesses nacionais. Então eles foram lá, bajularam Trump, jogaram muito, muito bem, mas sabem que, no fim das contas, não vai resultar em muita coisa. Por exemplo, não ouvimos nada dos Tadiks, dos turcomanos e dos Kyrgyz. Nada. Só tivemos notícias dos cazaques e dos uzbeks. A presença dos dispositivos USB indica um possível esquema de lavagem de dinheiro americano com o Paquistão. Algumas coisas ainda são extremamente obscuras, mesmo com a modernização do país, e MIS é muito, muito popular no Uzbequistão. As 2 últimas vezes que estive no Uzbequistão foram nos últimos 2 anos. Estive lá em 2022 e 2023. Ele é extremamente popular e a população em geral adora o fato de que finalmente ele está modernizando o país. Ok, talvez seja um pouco tarde, mas pelo menos ele está modernizando o país, e isso é verdade, mas é claro que ainda é uma sociedade com um estilo mafioso e organizado em muitos aspectos. O Cazaquistão é algo muito mais sofisticado. Eles têm seu centro político em Astana. Eles têm o centro comercial em Almaty. É, claro, como uma ponte entre a Rússia e a China e o resto da Eurásia, e uma ponte entre a Eurásia e teoricamente, a Europa é muito, muito importante. Há membros de tudo. Como você sabe, da iniciativa Cinturão e Rota, parceiros da UE, membros plenos da União Econômica Eurasiática. Eles não vão colocar em risco seu relacionamento com a Rússia e a Ásia por causa de promessas do rei da selva, os Estados Unidos. Mas, sabe, pelo menos no caso do Cazaquistão, obtivemos algumas respostas. O que realmente importa, o que está realmente em jogo, é a relação estratégica deles com a Rússia. Pepe, o que está acontecendo na Ásia Central, eu acho, é de particular importância. Os Estados Unidos chamam isso de diplomacia. Moscou e Pequim, sabe? Chamam isso de sim.
Invasão. Sim? De alguma forma. Mas, afinal, sabemos que a Ásia Central voltou a ser o tabuleiro de xadrez. Sabe, em termos de oleodutos, minerais, corredores de energia, sabe, os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos estão realmente de volta ao seu coração, ou estão apenas cutucando-a onça com vara curta e o dragão ao mesmo tempo? Não, eles estão tentando. Bem, cutucar a onça com vara curta e o cavalo faz parte do jogo, mas digamos que esta foi a primeira tentativa. Eles nem sequer se preocuparam com a Ásia Central durante o primeiro mandato de Trump, e só em janeiro é a primeira vez que ele fala diretamente sobre a Ásia Central. A situação muda se considerarmos o Afeganistão como parte da Ásia Central. O que de fato é? O Afeganistão está na encruzilhada entre a Ásia Central e a Ásia Meridional. Mas o Afeganistão é mais Ásia Central do que Ásia Meridional. É, claro, a única coisa que importa para Trump é recuperar a base de apoio que foi perdida para o Talibã, algo que jamais aconteceria, nem em 1 milhão de anos. É, claro, ele não entende que, do ponto de vista das estatísticas e do ponto de vista do SEO, Oficial de Estado para a Paz, todos querem um Afeganistão estável, governado por afegãos e sem interferência estrangeira. Isto é uma tradução. Não haverá mais nenhuma base americana aqui. Isso é o que os 5 lhe diriam e, claro, os outros membros da equipe de SEO também lhe diriam. Mas vamos tentar analisar a situação do ponto de vista das elites governantes nos Estados Unidos e, claro, do próprio ponto de vista de Trump. Supondo que ele tenha se dado ao trabalho de, pelo menos, dar uma olhada em um mapa e em alguns relatórios sobre a Ásia Central. A única coisa que ele enxerga são, obviamente, os recursos naturais. O que nos leva de volta ao que os republicanos anteriores estavam tentando fazer. E isso nos leva, Nima, ao caso do criminoso de guerra Dick Cheney, que também era pai. E essa é uma história que acompanhei muito de perto durante os anos 2000. Na verdade, acompanhei essa história praticamente sem parar de 2002 a 2007 e até o início de 2008. Dick Cheney enviava missões exploratórias e comerciais à Ásia Central sem parar, tipo uma a cada 2 ou 3 meses. Eles estavam sempre indo para a Ásia Central, tentando convencer mais uma vez, especialmente o Turcomenistão, mas o Cazaquistão também era muito, muito importante. Olha, esqueça a Rússia. Você deveria nos vender sua energia e vamos construir bases militares aqui. Vamos te ajudar a desenvolver sua economia e essas coisas de sempre, né? Não funcionou. Mesmo com todo o poder do regime de Cheney, o Turcomenistão, que no final das contas é muito peculiar e muito independente, prefere fazer um mega acordo com a China. E os chineses ficaram muito, muito quietos. Basicamente, eles foram lá e disseram: olha, queremos comprar o seu gás. Mas não temos um gasoduto. E se construíssemos todo o gasoduto, o que custaria uma fortuna? Eu tinha um valor de 7 bilhões de dólares. Não, talvez não tanto, mas pelo menos 3 ou 4 bilhões de dólares. Pagos pelos chineses, e eles conseguiram um mega acordo para comprar gás turcomano por um preço supervalorizado. É isso. Quando os americanos acordaram um dia, isso já estava decidido. Fim da política de gás do governo Cheney. E mesmo mais tarde, durante o governo Obama. Em relação à Ásia Central, eles nunca desistirão. Na verdade, eles estavam adiando. Eles sabem que esta área é uma esfera de influência. Isto é, Rússia, China. Não há dúvida disso. Eles sabem que os turcos acreditam que podem ter alguma influência nesses países que consideram território turco. Eles consideram o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão como países da Turquia. Quando
Você vai ao Museu Nacional em Astana, no Afeganistão, o que é incrível, há um enorme painel. Belíssimo por sinal, com a lista de todos os povos turcos da Eurásia e, obviamente, os cazaques estão lá. Os kirguizes também, e adivinhe só, os argue também. Então, Turterk. Você sabe, a Turquia encara o canto de um ponto de vista completamente diferente de todos os outros. Eles acham que essas pessoas são como nossos primos ou irmãos. É muito mais complicado do que isso. Mas é assim que Erdogan vê as coisas. Mas, resumindo, eles não vão desistir da Ásia Central. Talvez não seja o cenário de revolução colorida por enquanto. Considerando a visita, considerando todos os compromissos, todas as promessas, etc. Mas se nada acontecer no meio do mandato, eles sempre podem pensar. Especialmente no Cazaquistão, que, como você sabe, é fortemente protegido pela Rússia e agora, sob uma parceria estratégica, ainda mais protegido. Mas internamente, a situação é muito complexa, porque há uma série de planos e ainda temos a influência do clã Nazarbayev, superatlanticista, no Cazaquistão, com Tokayev, que se inclina mais para a China, principalmente, e, em menor grau, para a Rússia. Então, obviamente, os americanos estão analisando o Cazaquistão milimetricamente. Portanto, Tóquio precisa ser muito, muito cautelosa e, obviamente, eles discutiram isso com Putin ontem e hoje em Moscou em detalhes. Pepe, você acha que o governo Trump está fazendo agora é uma política de Trump e sua equipe? Ou é algo que vem do establishment? Porque, comparando com o que Washington chama de diplomacia C5+1, e comparando isso com a iniciativa Cinturão e Rota da China e com a União Econômica Eurasiática da Rússia. Sabe, a questão seria quem realmente vai manter o controle e quem estará no comando no futuro próximo, a longo prazo e a curto prazo. Não temos ideia, certamente não é Elguza nem Rubio. Ele não sabe nada sobre a Ásia Central. Presumo que ainda existam alguns bons diplomatas da velha guarda no Departamento de Estado, caso não tenham sido expurgados anteriormente. Mas esses caras não têm poder de decisão. A única coisa que importa para o Império neste momento, repito, é a única coisa que importa para o Império. Vamos nos apoderar dos recursos naturais. Onde quer que estejam e por quaisquer meios necessários. O caso da Venezuela, mais uma vez. Mas a Ásia Central é outra esfera. Fica na Eurásia. Faz parte do processo de integração da Eurásia, do qual as pessoas em Washington não têm a mínima ideia de quão complexo e como ele continua, mesmo que às vezes seja muito lento, mas é um processo inexorável de integração da Eurásia institucional, econômica, geopolítica, enfim, em todos os aspectos. Então eles acham que talvez tenham uma chance de perturbar essa Eurásia. Eu não acho que isso vai acontecer. Então, mais cedo ou mais tarde, ou melhor, talvez já esteja acontecendo, eles desviam sua atenção para outras partes do mundo onde acham que os elogios estão bem diante deles e são facilmente alcançáveis. Isso nos leva mais uma vez ao que pode acontecer na América Latina e, claro, a doutrina Monroe, o quintal, é isso aí, você está no Brasil. Sabe? A doutrina Monroe voltou com força total.
Ok, eu não acompanhei a reunião do SEAC da UE. Mas pelo menos uma coisa que me impressionou bastante foi o discurso de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que foi muito, muito bom. Sim? E ele mencionou Gaza explicitamente. E mencionou novamente os mísseis que viriam sobre o nosso mar, o Caribe. Então, e isso foi muito sofisticado, pois ele não citou nomes, mas a mensagem para os outros latino-americanos presentes na mesa de negociações, especialmente para os europeus belicistas, foi muito, muito incisiva e precisa. Pelo menos tivemos algumas pessoas que se manifestaram. Mas, mais uma vez, Nemo, será isso suficiente para impedir que o império saia do controle? Definitivamente não. Como você mencionou, acho que o principal objetivo são esses recursos. Eles estão falando de lítio, sabe, terras raras, todas essas coisas. Lítio, cobre, e por aí vai. Exatamente. Sim? É, claro, no caso do petróleo venezuelano, mas depois do Afeganistão, o Pentágono jurou não manter bases na Ásia Central. Mas a linguagem da equipe de Trump soa familiar. Acesso estratégico, logística, treinamento, cooperação. Eles querem voltar. Eles querem voltar. Eles querem voltar. Observe o Afeganistão. Eles adorariam ter uma base militar na Ásia Central novamente. Lembro-me de ter visto a base militar americana no Quirguistão. E foi uma loucura na época, no início dos anos 2000. A base militar americana ficava muito próxima da base militar russa. E então os kirguizes finalmente expulsaram os americanos. Demorou um pouco, mas pelo menos eles conseguiram. Obviamente, eles adorariam ter uma base, especialmente em uma nação mais frágil, como o Cazaquistão. Tadiquistão, esqueça, porque já existe uma enorme base russa no Tadiquistão que, na verdade, supervisiona tudo o que acontece por lá. Cazaquistão. Eu me pergunto que tipo de incentivos eles poderiam oferecer a um toqué para ter uma base militar americana por lá. Mas, obviamente, o setor de SEO como um todo dirá que não. Será uma decisão de SEO e a China fará parte dessa decisão. De jeito nenhum. Vamos ter uma base militar americana bem ao lado da nossa. Principalmente porque o ponto de trânsito mais importante da Rota da Seda, ainda mais importante que a fronteira China-Paquistão, são os portos secos de Korgosport. Na fronteira entre a China e o Cazaquistão. Eles têm 3 costumes diferentes. Tudo passa por ali. Rodovias, passageiros, você sabe, e claro. Os trens. Muito, muito importante, algo que não consegui ver durante minha visita para Cantar de Ebe. Isso fará parte do nosso segundo documentário, porque temos a ideia de fazer o próximo documentário essencialmente sobre Cantar de como uma interconexão da iniciativa Cinturão e Ruta. Esta era mais cultural e tratava mais do canto de nas rotas da seda. Mas não sei se. Acho que já disse a alguém que, quando fui correr, pensei, ok, vamos ver de onde partem os trens para ir a todos os lugares na Belton Road. Foi um problema terrível de timing, porque chegamos lá às 11 da noite. Estava tudo escuro. A estação estava fechada. Havia um cara na porta que disse, não, não, todos os trens. Eles partem durante o dia. E nós dissemos, nossa, ok, da próxima vez temos que pensar nisso antes. E então, quando estávamos saindo da estação, um dos trens de carga, sabe, estava em um cruzamento bem na nossa frente, sabe, mas ele provavelmente estava indo para a fronteira ou voltando. Ele não estava atravessando para a Europa. Não era um daqueles grandes carregamentos que vêm do centro da China, do leste da China, param em Aruni, param em
Corgos e depois seguem até a Europa. Muitos deles podem ir a Roterdã, podem ir a Madrid, sabe? Então, uma base militar no Cazaquistão está fora de questão. Mas eles nunca deixarão de sonhar com isso. Nós sabemos disso. Pepe, quando se trata da Venezuela, eu realmente acredito que os Estados Unidos, se quiserem algum tipo de parceria, se quiserem comprar o petróleo da Venezuela, vão vendê-lo para os Estados Unidos. E mesmo olhando para a Rússia, a China e o Irã hoje, se os Estados Unidos estiverem realmente levando a diplomacia a sério, eles podem conversar com esses países. Mas o problema é que o plano não é o que eles estão fingindo que é, porque é. Questão aqui, Pepe, na minha opinião, a principal questão para esses países seria se os Estados Unidos estão retornando a uma mentalidade do século XIX, recolonizando zonas de influência em vez de construir parcerias verdadeiras. Sim, claro. Sem dúvida. A doutrina Monroe é o melhor exemplo. E voltando à discussão destas últimas semanas, incluindo a discussão que já tivemos, a frustração, a raiva, a impotência e o ressentimento em relação ao Trump 2.0, toda a combinação do próprio Trump, é claro, e as elites por trás dele, eles não têm o que é preciso e não têm as cartas na manga para enfrentar a Rússia e a China ao mesmo tempo, sem mencionar a parceria estratégica Rússia-China, então o plano B deles é liberar sua fúria em todos os lugares ou suas estratégias de sedução, como naquele jantar com os centro-asiáticos. É essencialmente desespero. É, claro, o caso do Irã ainda é muito, muito perigoso. Não há dúvida, não é de admirar que os iranianos estejam se preparando sem restrições, pois sabem que uma guerra não podemos afirmar com certeza, mas muito provavelmente virá e querem estar prontos porque observam o cenário político e, principalmente, Império Oeste, que está ferido. Não existem muitos lugares onde eles possam, tipo, causar um choque e saber que no Iraque em 2003, eles poderiam simplesmente ir lá, bombardear e anexar o país. E o Irã não é o Iraque. Todos nós sabemos disso. Sabe, essa é uma das verdades incontestáveis do século XXI. Então, é difícil. Um elemento importante, que quase me fez perder o sono nos últimos dias, é que todos nós não fomos enganados porque estávamos acompanhando. Mas toda vez que conversávamos sobre isso, dissemos que era um golpe monumental. E nunca houve uma guerra contra o terror. Foi uma guerra de terror contra um inimigo fabricado. E a Al-Qaeda era uma piada. Foi uma invenção. Era totalmente falso. Obviamente, fomos interrompidos. Você conhece todos nós que fizemos isso. Bem, eu nunca parei de fazer isso. E agora temos a confirmação gráfica de que tudo o que vínhamos dizendo há mais de 20 anos era verdade. Você tem o antigo emir do ISIS Líbano. Ex-membro da Al-Qaeda na Síria, principal operativo. Ex-chefe de compras, ex-assassino. Recebido na Casa Branca como um cara durão. Gosto dele, disse o presidente dos Estados Unidos. E dando-lhe ordens sobre o que ele deve fazer na Síria para facilitar a expansão da entidade sionista.
Então, esta é a única coisa que você precisa para destruir completamente toda a farsa da guerra contra o terror. Desde que Dick Cheney proclamou isso no próprio dia 11 de setembro, foi Dick Cheney quem declarou que a guerra contra o terror não era do BIA. Essa foi uma invenção de Dick Cheney. Essa foi uma invenção neoconservadora. E essa invenção neoconservadora foi baseada em discussões de neoconservadores com o que mais? O culto da morte no oeste da Ásia. E agora eu tenho a prova gráfica de tudo, sabe? Então, tudo bem, talvez eles tenham percebido que estavam enganando o planeta inteiro. Não, não eram. A maior parte do planeta já sabia disso. Agora, aqueles que ainda defendiam a guerra contra o terror desde o início, é isso. Aí. Sabe, acabou. A Al-Qaeda está conosco literalmente desde o início, desde a estrutura que eles criaram em Peshawar em 1980. Então, temos motivos para estarmos muito, muito irritados com isso. Sem mencionar, é claro, as inúmeras vítimas dessa guerra contra o terror. Todas as pessoas que foram mortas. Os trilhões de dólares gastos, não nos importam. Faz parte do tesouro americano. É dinheiro que eles nunca verão. Assim como aquele famoso. Quanto custou? 2,3 trilhões de dólares, se não me engano, que Rumsfeld estava pronto para auditar. Ele queria saber para onde tinha ido aquele dinheiro. E sabe o que mais? O escritório que estava preparando a auditoria foi atingido pelo 11 de setembro. Então, sabe, é demais. É demais. E eles trataram o planeta inteiro como idiotas, presumindo que todos acreditariam nessa invenção. Bem, por mais que ninguém tenha acreditado nas mentiras sobre o Afeganistão, e por mais que tenham levado exatamente 20 anos para substituir o Talibã pelo próprio Talibã, levaram mais de 20 anos para substituir a Al-Qaeda pela Al-Qaeda. Na Casa Branca. Eu sei que parece uma série da Netflix completamente inverossímil, mas não, isso é a vida real. E no nosso caso é ainda pior porque estávamos muito envolvidos nisso. Passei anos da minha vida cobrindo a guerra contra o terror. Escrevi livros sobre isso. Eu tinha até o número do telefone via satélite do Osama Bin Laden, no Paquistão, para o qual costumávamos ligar todos os dias. A coisa vai esquentar hoje, sabe? E tudo isso por nada além dos bilhões de dólares e de todas aquelas pessoas que o Islã matou em terras islâmicas por toda parte. Bem, eu sei que geopolítica é realmente muito complexa, Nemo. Todos nós sabemos disso. Mas às vezes, sabe, vai além de algo que eu não diria aceitável, mas plausível. Ou que faça sentido. Isso é um completo absurdo. Não tem absolutamente nenhum propósito. O único motivo para a guerra contra o terror, agora que sabemos o que ela é proteger e facilitar a expansão da entidade sionista. Nunca houve nada além disso. Nunca. Pepe, eu acho que quando olhamos para Al-Golani, seu movimento e suas políticas, vemos a inteligência turca, algum tipo de cooperação entre a inteligência turca e a inteligência ocidental. Estou falando do MIT, do Mossad e da CIA, do MI6. Absolutamente. É isso. Ele é um agente qualquer que teve muita sorte. Você consegue imaginar? Você tem um país inteiro caindo no seu colo e você nem precisa fazer nada. Você simplesmente solta um monte de gorilas idiotas que comem idli. Eles chegam em Alepo, tomam o controle de Alepo e então pensam, ok, podemos continuar. Não há nada. Não há resistência. E em uma semana, eles tomam conta de todo o país. Um milagre. Bem, claro, a Síria estava estrangulada, destruída, sem moral, sem dinheiro para os soldados, os generais típicos que foram para o
Outro lado, sabe, no final foi muito, muito fácil. E isto, algo que jamais poderemos esquecer, foram 13 anos de sanções. Isso destrói qualquer país. Não destruiu o Irã, mas o Irã é outra história. Não? E o Irã possui um sistema político sério. Tem um líder. Possui instituições sólidas. Sabe, mais de 40 anos de sanções, e outros 40, jamais destruiriam o Irã. Mas a situação na Síria não era tão simples. E o Irã e a Rússia ajudaram muito a Síria e a situação. Mas, sim, exatamente. Aqui está, Pepe, o que Robert Ford, você sabe, o diplomata americano, disse sobre a reformulação da imagem da Al-Golani e como eles o prepararam. Eis o que ele disse. Absolutamente. A partir de 2023, uma organização não governamental britânica especializada em resolução de conflitos me convidou para ajudá-los a trazer esse cara do mundo do terrorismo para a política convencional. Bem, devo confessar que, a princípio, estava muito receosa de ir. Eu meio que imaginei a mim mesma vestindo um macacão laranja com uma faca na garganta. Mas depois de conversar com várias pessoas que tinham entrado lá, e uma delas tinha conhecido ele, decidi arriscar. Então, a primeira vez que o encontrei, o nome dele era Abdullah Golani, mas seu nome verdadeiro é Ahmed Shara, que ele só revelou ao mundo depois de capturar Damasco na Blitzkrieg de dezembro de 2024, cerca de 5 meses atrás. Bem, na primeira vez que o encontrei, sentei-me ao lado dele e, literalmente, tão perto quanto Roy, eu disse, isto é tudo em árabe. Eu disse, jamais, nem em 1 milhão de anos, poderia imaginar que um dia estaria sentada ao seu lado. Sim, ele não está apenas sentado ao seu lado. Ele estava em Washington conversando com Donald Trump. Ele estava jogando basquete com os generais Lee. O presidente dos Estados Unidos lhe disse, você é um cara durão e muito legal. Sabe o que liga o caso da Ucrânia ao caso do Oriente Médio? É a inteligência britânica. Claro. Bem, porque eles precisam. Acho que as pessoas na Rússia, no Irã, até mesmo na China, precisam pensar no Reino Unido. Qual é o papel deles? Porque ele não disse que a CIA o contatou. Ele disse-me que não. Exatamente. Bom, pelo menos os britânicos ainda servem para alguma coisa. Nima. E isso são operações secretas. Ninguém o supera em operações secretas, desde que permaneçam secretas. Às vezes os russos descobrem as operações secretas, mas os britânicos são muito bons nisso. Eles vêm fazendo isso desde os tempos do Império Britânico, aliás. Então, essas pessoas são criadas psicologicamente, moldadas com uma persona terrorista. Mas eles sempre deixam um espaço na parte de trás da mala lateral para o dia em que forem dar meia volta ou forem virados. Foi exatamente isso que aconteceu com Golani. Golani estava desempenhando o papel do principal terrorista comprador muito bem. Mas talvez, durante seu processo de doutrinação, ele soubesse que, se tivesse sucesso o suficiente, eles o convenceriam a mudar de ideia e ele seria imediatamente aceito, que foi exatamente o que aconteceu. De um dia para o outro, ele foi normalizado por todo o Ocidente coletivo. E a visita à Casa Branca é a cereja do bolo, sabe? Mas tenho certeza de que todos vocês, nossa audiência, estavam familiarizados com aqueles. Houve muitos telegramas revelados pelo Wikileaks, incluindo aquele famoso telegrama de Jake Sullivan para Hillary Clinton, onde ele diz, aqui, a Al-Qaeda está conosco. Bem, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso.
E quando estávamos no Iraque nos anos 2000, todos sabíamos que a Al-Qaeda no Iraque foi inventada literalmente no campo Biawai, no sul do Iraque, perto da fronteira com o Kuwait, pelos americanos. Eles colocaram os taquiris, os jihadistas salafistas ultra-radicais e os coronéis, capitães, agentes e soldados de alta patente de Saddam no mesmo campo. Assim, eles confraternizavam e surgiam ideias interessantes. Uma delas era a Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde se transformou no Estado Islâmico. Portanto, esta foi mais uma invenção americana. Eles instigaram e coordenaram não apenas essa farsa da Al-Qaeda no Iraque, mas também seus desdobramentos. O ISIS é essencialmente um produto derivado. Então, os americanos aprenderam tudo isso com quem? Os britânicos. Mais uma vez, eles tentaram sequestrar um dos caças russos. Mick, me desculpe. Se não me engano. Eles queriam roubar um 31 com um Quinzel. Sim? Sim? Que estava carregando um Quinzel para fora. Então, é isso que eles fazem. Eles são incapazes de travar uma guerra de verdade. Eles serão dizimados em questão de segundos. Mas o opcionismo secreto é a especialidade deles, e isso os torna muito, muito perigosos, especialmente quando retornam à Ásia Central. Sabemos que há agentes do Mi-6 no Tajiquistão. Sabemos que ainda há agentes do Mi-6 infiltrados no Afeganistão. Sabemos que há agentes do Mi-6, especialmente na região do Vale de Ferana, o que pode indicar que eles estão instigando algum tipo de prelúdio para outra revolução colorida, por exemplo, no Quirguistão, ou do Quirguistão para o Cazaquistão. Na tentativa de revolução colorida no Cazaquistão, eles se reuniram e foram organizados no Quirguistão, e então cruzaram a fronteira para Omat. Omat fica muito perto do Quirguistão. Portanto, isto é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E claro que eles estão ajudando a Al-Qaeda no Sahel. Os franceses também. Os franceses estavam ajudando bastante. Essa iniciativa da Al-Qaeda visa desestabilizar Mal-Malid. Operação secreta típica do Mi-6, com a ajuda da inteligência francesa. Vai ser difícil. Vai ser difícil, especialmente agora em Anima, onde as opções para o Ocidente coletivo estão diminuindo a cada minuto. Não, na verdade, eles não têm mais opções. Suas economias inteiras vão entrar em colapso. Todos eles estão endividados. Suas populações estão furiosas com todos esses líderes. É, claro, o grande tema principal, a iminente derrota estratégica. Na Terra Negra de Novarosia, vale tudo. Parabéns pelo seu segundo artigo. Vamos falar sobre o mundo real, o que está acontecendo na China. O mundo real, ok? Sim? E na sua opinião, será que a Huawei, com sua inovação na UE, pode realmente acabar com o monopólio global da ASML? E as restrições geopolíticas ainda limitarão seu impacto? Essa é uma história absolutamente extraordinária. Bem, começamos a ouvir rumores sobre isso há alguns meses. Quando estive em Xangai há alguns meses, comecei a ouvir dizer que o Havaí está aprontando algo realmente muito grande. E então, há alguns dias, na verdade, algumas semanas atrás, houve mais ecos e, alguns dias atrás, ocorreu esse efeito decisivo. Sim, eles estão trabalhando em seu próprio sistema EUV, cuja física e tecnologia são muito diferentes das da ASML. Mais barato, mais rápido, sabe, muito mais simples, ao estilo chinês, claro. O que é isso?
É o resultado de toneladas e toneladas de investimento em pesquisa e desenvolvimento. É isso que é a primeira parte da minha coluna. Esta coluna ainda não foi publicada. Vai ser veiculado no Sputnik Internet ou em Moscou entre hoje e amanhã, provavelmente amanhã. E é uma coluna técnica. Basicamente, escolhi 4 vetores que mostram como esse novo impulso de inovação na China é algo que, na verdade, é incompreensível para o Ocidente. Quão rápido e em que quantidade de pesquisa e desenvolvimento. E interação organizada e concertada entre os setores público, privado, acadêmico, tecnológico, as melhores mentes. Surgindo, as melhores mentes das melhores universidades, enfim, tudo isso. Centros de pesquisa, o que você imaginar. Eles estão por toda parte, é incrível. É algo que eu costumo ver como o culminar do projeto Made in China 2025. Não se esqueça que já estamos em 2025. Eles já são líderes em 7 ou 8 dos campos de alta tecnologia, e talvez haja 2 em que ainda não sejam. Uma delas é a de semicondutores e IA, e está mais ou menos empatada com os Estados Unidos, sabe, pau a pau. Portanto, eles estão viçando esses 2 grandes avanços em IA e em semicondutores. Então, se tivermos essas tecnologias, imagine as máquinas de litografia próprias da Huawei, desenvolvidas na China, capazes de produzir chips de 3 nanômetros, de fabricação nacional, sem precisar mais depender de chips estrangeiros. E a partir do ano que vem, 2026. Cara, isso vira tudo de cabeça para baixo. E isso reforça ainda mais o desespero de Jensen Huang, o céu da Nvidia. Jensen é um cara muito, muito inteligente. Ele entendeu a situação meses atrás, mesmo antes do tsunami do novo tsunami do Trump 2.0 sem sanções, porque compreendeu que não só perderia o mercado chinês, o que, na prática, eu diria que já o perdeu. Mas que os chineses eventualmente ultrapassariam a Nvidia e a indústria americana de semicondutores, algo que não vai acontecer em 2 ou 3 anos, talvez até no ano que vem. Isso é realmente revolucionário e de deixar qualquer um boquiaberto, e você entenderá o porquê quando compreender como a Huawei funciona, sua pesquisa, especialmente aquele megacentro de pesquisa em Dagan, o novo, e o quanto eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Quantas patentes eles registram por ano, muito além dos americanos e europeus. E todos os outros. É isso. Bem, investimento, trabalho árduo e planejamento. Pronto. E eles estão entrando na próxima etapa, que é a inovação constante. E a forma como eles estão pensando, de cima para baixo, incluindo as mega-empresas, tudo junto, é orgânica. São os mega-empresas, tudo junto, é orgânica. São os ministérios chineses. Naturalmente, isso vem de cima, dos ministérios chineses, Ministério da Tecnologia e todos esses órgãos científicos, universidades e mega-empresas como a Huawei, para integrar a inteligência artificial em todos os cantos da economia chinesa, algo que já podemos vislumbrar aqui e ali quando viajamos pela China atualmente, como é possível que a sociedade esteja se tornando completamente automatizada em praticamente nenhum tempo. É extremamente impressionante. Ok. Bem, em termos ideológicos ou humanistas. Como preferir, a discussão fica para depois. O que é fascinante de se observar neste momento é o processo e a rapidez com que tudo está se desenvolvendo. Sabe, acho que quando eu
Estava falando sobre cantar com você. Eu mencionei a eletrificação em todo lugar. Literalmente, tudo está eletrificado. Turbinas eólicas por toda parte, painéis solares por toda parte, fazendas solares. Irradiando luz por mais de 100, 150 quilômetros. É muito. Muito impressionante, e eles estão exportando energia barata para o resto da China. Então, o centro energético da China está cantando de. Então o governo central analisou isso e disse: fantástico. Temos muita energia barata. Então vamos usar essa energia barata para alimentar nossos novos sistemas, que consomem muito mais energia do que os sistemas ocidentais. E essa é a chave desta diretiva NIMA, que foi divulgada há apenas alguns dias. Eles ordenaram que todos os centros de dados ligados ao governo na China não utilizassem chips estrangeiros, apenas chips chineses, o que, obviamente, faz com que sistemas como o do Havaí consumam muito mais energia. Não há problema nenhum, porque eles têm muita energia por toda parte. É para que você possa ver como eles pensam globalmente. Sim, eles pensam em termos de desenvolver aquilo que ainda não possuem. Eles pensam em termos do que desenvolvemos antes, que foi a capacidade energética de Xinjiang e também na exportação dessa capacidade para o mercado interno. Vamos aproveitar isso para a nossa próxima etapa de inovação. É muito, muito impressionante. Isso só é possível em uma sociedade onde temos planos quinquenais. Não há outra maneira. E quando se discutem os planos quinquenais, há contribuições da base dos governos provinciais, dos governos regionais, das instituições acadêmicas de todos os lugares. Isso vai subindo, 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 chegando aos 4 dias de deliberação que eles tiveram em Pequim no mês passado. Eles estão aprimorando o projeto e, quando chegar às 2 sessões em março do ano que vem, tudo estará pronto. Eles aprovam e pronto. Agora você precisa implementar tudo aquilo que definiu como meta. Você tem que cumprir todas as tarefas e todas as metas, e se não cumprir, tchau, você está fora. É meritocrático. Não há mistério nenhum. Não há mistério nenhum. Jeff, você se lembra de quando Donald Trump falava sobre energia limpa e painéis solares? Ele disse que é um golpe da China. Eles querem que compremos os produtos deles. Sabe? Mas, olhando para a China hoje, vemos que a expansão da energia limpa no país está remodelando sua influência geopolítica sobre as nações dependentes de combustíveis fósseis. Sabe? Eles enxergam muito além do que os Estados Unidos estão falando. Mas os Estados Unidos não enxergam nada disso. Não é uma economia produtiva, é financeirização. É por isso que, no final da coluna, incluí algumas observações de um daqueles maravilhosos magnatas da velha guarda de Hong Kong. Alguns deles são ótimos, e eu conheço alguns deles desde que morei em Hong Kong. E eles já viram de tudo. Eles sabem como o sistema funciona no Ocidente e na China, porque Hong Kong é uma mistura dos dois e tudo mais. E eles conseguem dizer algo, sabe, conseguem formular essas coisas em 2 ou 3 frases. É claro que a China funciona porque possui uma população muito diligente e bem educada. Eles trabalham muito, muito duro. Eles seguem o planejamento e é uma economia produtiva. Não há financeirização. Se você tem uma economia produtiva, o que significa capitalismo de verdade, é claro que você vai prosperar. Não há mistério nenhum. Não há nenhum mistério nisso. Os Estados Unidos de hoje são basicamente Wall Street. É, claro, o Vale do Silício, ou o Vale do Silício em Wall Street, que é a mesma coisa. Especulação. Não se chega a obter nada de produtivo disso. E não vai piorar, Anema. Isso não vai mudar. Não? Não? Qual é a história por trás da cúpula do dragão, EP? Bem, é complexo porque está
sendo testado e é este excelente. Instituto de Nanning. O nome oficial é Instituto de Engenharia Eletrônica Aplicada de Nanning. É um dos centros de altíssima tecnologia para estudos de ponta em mísseis antinavio, por exemplo, e eles já estavam trabalhando em uma versão chinesa, que podemos chamar de Domo do Dragão, mesmo antes de Trump anunciar o inexistente Domo Dourado americano, e eles estão estudando a interação entre a plataforma deles e os mísseis Interceptors. Então eles têm o mega hardware para rastrear mísseis de qualquer lugar. Antigos, novos, vindo em diferentes velocidades ou a mais de 1000 km por hora, dependendo da plataforma. E então você precisa integrar isso a mísseis Interceptors de fabricação chinesa. Em seguida, construir sua cúpula. Então é aí que os chineses estão, certo? É um processo diferente em comparação com os russos. Os russos têm os melhores, tipo, os S-400 e S-500. Esses são os melhores interceptadores do mundo. Os chineses estão trabalhando por conta própria, mas ao mesmo tempo estão construindo uma cúpula para proteger a China. Então, é um trabalho em andamento, certo? Mas o fato é que eles já estão avançando muito. Muito rápido, e o cara que está supervisionando isso na Universidade de Tecnologia de Nanning disse: olha, estamos testando. Haverá muitos mais testes, mas eles já estão em andamento.